Salve Maria. Vamos ver aqui o que o Catecismo Romano vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Que foi o catecismo que foi feito após o Concílio de Trento, né? Vai falar o seguinte, acerca desse tema e do juízo final, né? Na explicação desta matéria, os párocos terão de atender às duas ocasiões em que todo homem deve comparecer na presença do Senhor, para dar contas de todos os seus pensamentos, ações e palavras, e para aceitar finalmente a sentença imediata do juiz. A primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa este mundo. A alma é levada de forma incontinente ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo que o homem jamais fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos juízo particular. O juízo universal é a segunda ocasião. Bom dia aí para o pessoal que estão participando aí pelo Facebook. Deus abençoe vocês. A segunda ocasião, porém, há de ser quando todos os homens terão de comparecer juntos, no mesmo dia e no mesmo lugar, perante o tribunal do juiz, para que na presença de todos os homens, de todos os séculos, cada um venha saber a sentença que a seu respeito foi lavrada. Para os ímpios e malvados, esta declaração de sentença não constituirá a menor parte de suas penas e castigos, ao passo que os virtuosos e justos nela terão a boa parte de sua alegria e galardão. Naquele instante, será, pois, revelado o que foi cada indivíduo durante a sua vida mortal. Este juiz se chama universal, este juízo, melhor dizendo. Motivos para o juízo universal. Primeiro motivo, abrir todas as consciências. Será então necessário mostrar para que, além do juízo particular para cada um, se fará ainda outro geral para todos os homens. Ora, os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigo dos próprios mortos. Prestem bem atenção que fala o catecismo. Quando você tem uma vida depravada, desonrosa, imoral e não se arrepende, e você ensinou isso aos outros e foi condenado, o que acontece? Você vai receber também penas porque você foi semeando, né, essa desgraça na vida dos outros e elas continuam propagando. Então, tanto os prêmios da vida eterna como as penas da condenação eterna, elas não são dadas só agora. Eles vão aumentando. Não é porque nós mesmos não podemos merecer pelas nossas obras quando estivermos já no céu. E nem podemos desmerecer quando estivermos lá no inferno. Mas os frutos das nossas obras ficarão, como fala o catecismo de forma muito clara, né? Que ele fala aqui, né? Ora, os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais e parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigo dos próprios mortos. Tal influência que a muitos empolga em seu caráter benéfico ou maligno não acabará senão quando romper o último dia do mundo. Convinha, pois, fazer-se então uma perfeita averiguação de todas essas obras e palavras, que sejam boas, quer sejam más. O que, porém, não seria possível sem um julgamento geral de todos os homens. Vão compartilhando aí para os outros amigos. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Conto com o compartilhamento de vocês, tá bom? O outro motivo do juízo final seria reabilitar os justos. Muitas vezes os justos são lesados em sua reputação, porquanto os ímpios passam por grandes virtuosos. Ou seja, nesse mundo muitas vezes os bons são tidos como maus
e os maus são tidos como bons. E o juízo final vai corrigir isso. Pede à divina justiça que numa convocação para público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo. Terceiro motivo do juízo universal. Além disso, em tudo o que façam durante a vida, os bons e os maus não prescindem da cooperação de seus corpos. Daí decorre necessariamente que as boas ou as más ações praticadas devem atribuir-se também aos corpos, que delas foram instrumentos. Era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória ou dos suplícios, conforme houvessem merecido. Isto, porém, não poderia efetuar-se sem a ressurreição de todos os homens e sem um julgamento universal. Quarto motivo para ter esse juízo universal. Vamos lá. Como também a fortuna, aí o quarto motivo seria justificar a providência de Deus, né? Como também a fortuna e a desgraça não fazem escolha entre bons e maus, era necessário provar que tudo é dirigido e governado pela infinita sabedoria e justiça de Deus. Convinha, pois, só reservar prêmios aos bons e castigos aos maus, na vida futura, mas também decretá-los num juízo público universal que os tornasse mais claros e evidentes a todos os homens. Desta forma, todos renderão louvor a Deus pela sua justiça e providência, em desagravo daquela injusta queixa com que às vezes os próprios santos, por fraqueza humana, se lastimavam, ao verem os maus na posse de grandes cabedais e dignidades. Ou seja, muitas vezes nós somos tentados a dizer, puxa vida, fulano é um criminoso, um bandido, um desonesto e está numa vida maravilhosa. E eu que procuro jejuar, rezar, ter uma vida honesta, santa, estou aqui sofrendo tudo de ruim. E aquilo que Santo Agostinho falava, Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse retirar um bem maior. Então é confiar que a providência de Deus dirige toda a história da nossa vida, toda a história da humanidade. E há coisas que hoje são mistérios para nós e que neste grande dia vai ser esclarecido. Ainda falando sobre isso, né? Sobre sinais que precedem o juízo. Vamos lá. Que antecedem, né? Como sinais que precedem o juízo, as Sagradas Escrituras enumeram três principais: a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia e o anticristo. Com efeito, assim falou nosso Senhor: será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para servir de testemunho a todos os povos. E depois há de vir a consumação. E o apóstolo nos adverte que ninguém se iluda, como se o dia do Senhor esteja vizinho, porquanto não se fará o juízo, sem que venha antes a apostasia, e tenha aparecido o homem do pecado. Então aqui é um pouquinho dos finais dos tempos, né? Olha, prestemos bem atenção. Quais são os sinais? A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, a apostasia e a presença do anticristo. Então são três grandes sinais da segunda vinda do Senhor. Aqui é um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo segundo o Catecismo Romano. Vocês podem comentar aí, partilhar, fazerem perguntas, tá bom? Vou pegando aqui um outro material para vocês também estarem ligados sobre esse tema.
Podem ir compartilhando, fazendo perguntas, tá bom? Esse livro aqui também vai esclarecer bastante sobre esse tema, né? Que é o livro do Henrique Soares, sobre escatologia. Aí aqui vai ter alguns temas que você vai aprofundar o assunto, tá bom? E entre elas vai ter na página 13 ele vai falar sobre a vinda do Senhor. No Antigo Testamento, que se falava sobre isso, né? Depois ele vai falar sobre a vinda do Senhor no Novo Testamento, as passagens que falam sobre isso. Aí ele faz algumas considerações do Henrique. Essa parte aqui. Vou falar o seguinte. Duas coisas devem estar bem claras para nós acerca da vinda do Senhor. Não podemos marcar a data do dia do Senhor. Este dia estará fora dos dias, meses e anos. Já não pertence ao nosso tempo. Também não podemos descrever o que ocorrerá neste dia. Isto por um motivo simples. Este dia pertence já à eternidade, à glória. E assim não pode ser descrito nem comparado a nada neste mundo. Quando a Escritura usa imagens para falar deste dia, é somente para nos dar uma ideia distante daquilo que ocorrerá. Nós já escrevemos sobre isto no tópico passado. Querer descrever o final dos tempos é fundamentalismo tolo. É rebaixar o dia eterno aos nossos pobres dias. Então, o Henrique é bem enfático sobre essa questão, né? Uma coisa é certa: o Senhor virá, glorioso, pleno de esplendor do Espírito Santo, que o ressuscitou dos mortos. A sua vinda, que será a manifestação da sua glória, terá consequências imensas. Primeiramente, ficará claro na vinda do Senhor Jesus sua relação com o Pai e o Espírito Santo, ou seja, aparecerá a glória da Trindade que nos salva. É o Pai que enviará o Cristo glorificado. Aqui é um pouquinho, você pode aprofundar esse assunto, né? Se for ler tudo, é só para... Estou lendo esse livro, muito bom mesmo. Eu estou na metade, que fala sobre o céu, o inferno, purgatório, a segunda vinda de Jesus Cristo, juízo final, a nossa postura diante da morte, né? Aí já mostrei o Catecismo Romano sobre esse assunto. Um pouco do que fala, não li tudo, claro. Incentivo a você que possa estar adquirindo. Então fica aí um pouquinho, aguarda só um pouquinho aí, tá bom? O que o Catecismo de São Pio X vai falando, vamos lá. Também incentivo você a adquirir. Vou falar o seguinte: o que nos ensina o sétimo artigo do Credo, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? O sétimo artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu, para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou castigo que tiver merecido. Outra pergunta: se cada um, logo depois da morte, há de ser julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que havemos de ser julgados todos no juízo universal?
E quais são os motivos? Até a gente já elencou aqui, né? Para a glória de Deus é o primeiro motivo, por isso que tem um juízo universal. Para a glória de Jesus Cristo, para a glória dos santos e para a confusão dos maus. E, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha, juntamente com a alma, a sua sentença de prêmio ou de castigo. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus? Resposta. No juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo? No juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro, como juiz supremo de todos. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos. No juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, porque muitos deles, que morreram desprezados pelos maus, hão de ser glorificados em presença de todos os homens. E no juízo universal, qual será a confusão dos maus? A confusão dos maus será enorme, especialmente a daqueles que oprimiram os justos, e a daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados, à vista de todo mundo, todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Então aqui é um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber um pouquinho mais sobre esse tema. Um abraço para todos. Shalom.